Sabe aquela pergunta que muita gente se faz? Como é que tantos livros diferentes, escritos ao longo de séculos, podem contar uma única história? Bom, hoje a gente vai mergulhar no tema que, para muitos, unifica toda a narrativa da Bíblia. Ok, vamos lá. Para a gente entender como tudo se junta, primeiro a gente precisa ter uma ideia do tamanho do que temos em mãos. Vamos começar a pensar na Bíblia não como um livro só, mas como uma verdadeira biblioteca. Pensa só, a gente está falando de 66 obras diferentes. Elas foram escritas num período de mais de 1.500 anos, por dezenas de autores, em continentes diferentes e em vários estilos. Poesia, história, profecia, é muita coisa. E aí que bate aquela dúvida, né? Que é um desafio bem comum para quem lê as escrituras. Às vezes, a sensação é de que são histórias separadas, que não se conectam. Como é que todas essas peças se encaixam para formar um enredo só, bem amarradinho? Imagina entrar numa biblioteca gigante, cheia de todo tipo de livro, de história, de poesia, profecias, cartas. Sem um guia, sem um fio da meada, é muito fácil se perder. Dá para gostar de um livro aqui, outro ali, mas a grande história que conecta tudo pode acabar passando batida. Mas, e se existir um guia, um fio condutor, que passa por cada um desses livros, em cada prateleira dessa biblioteca? Vamos ver como essa ideia se desenvolve. A proposta é que, apesar dessa variedade toda, a Bíblia não é só um amontoado de textos. Ela é, na verdade, uma história única, com um tema central que costura tudo do começo ao fim. E esse tema central tem nome. É o que chamam de leitura cristocêntrica. E isso não é só uma teoria, não. É uma prática. Sabe, uma lente que a gente pode usar para ler toda a Escritura, enxergando Cristo como o grande protagonista, do início ao fim. Tá, mas como esse tema se desenrola na prática, ao longo da narrativa? Geralmente, ele é apresentado numa estrutura de 3 partes, o que ajuda a gente a seguir essa história pelo Antigo e pelo Novo Testamento. Aqui estão os 3 estágios que formam o grande arco da história. Primeiro, a promessa. Pensa nisso como o Antigo Testamento preparando o terreno, apontando para alguém que ainda vai chegar. Depois vem a revelação, que é a chegada dessa figura central lá nos evangelhos. E por fim, a consumação, que é onde todo o resto explora o significado disso tudo e aponta para o grande final. Vamos começar com a promessa. Desde Gênesis, a gente vê uma expectativa crescendo, um fio de profecias e símbolos que vão montando o cenário. E esse trecho aqui é perfeito para ilustrar isso. Olha só, o próprio Jesus, conversando com os líderes religiosos da época, diz para eles que aquelas mesmas escrituras que eles estudavam tanto, no fundo, falavam sobre ele. Ele era o cumprimento daquela longa promessa. Agora, a gente vai para o segundo estágio, a revelação. Se o Antigo Testamento é a promessa, os evangelhos são a chegada. E a centralidade dele vai muito além de só cumprir profecias. Essa passagem de Colossenses é radical. Ela diz que tudo que existe foi criado por meio dele e para ele. O ponto crucial é que ele não é só um personagem na história. Ele é o centro de tudo. E isso já nos joga para o terceiro ato, a consumação, onde o resto do Novo Testamento vai desdobrar as consequências de quem ele é e o que ele fez, olhando para a resolução final de toda a narrativa. Então, com essa estrutura da história completa na cabeça, promessa, revelação e consumação, a gente pode agora entender como essa ideia se transforma numa ferramenta prática, uma nova lente para a nossa leitura. Isso deixa de ser só teoria e vira um método de verdade. Uma lente nova que pode transformar o jeito de entender cada passagem, desde as leis de Levítico até os poemas dos Salmos. Então, na prática, como funciona? Ao ler qualquer trecho, a pergunta na cabeça muda para: de que forma isso aqui aponta para Cristo? Pega, por exemplo, a história de Davi e Golias. A leitura muda. Não é mais só um conto sobre coragem. Davi, aquele pastor escolhido por Deus que derrota um gigante que parecia invencível, se torna um tipo, uma sombra do Messias prometido, o verdadeiro rei que venceria o inimigo final da humanidade. É ver os símbolos e as profecias como pecinhas do quebra-cabeça que formam a grande promessa. E tudo isso nos traz de volta para o coração da coisa toda, para a pergunta fundamental que sustenta essa estrutura inteira. A ideia central é esta: sobre essa ótica não tem ponta solta. Cada livro, cada personagem, cada evento, desde Adão até o apóstolo João, estaria costurado em uma única e grande história que encontra seu centro e seu significado em uma pessoa. Então, se essa for a chave que abre a biblioteca inteira, fica o convite para uma nova leitura de cada página.
A pergunta que permanece e que redefine tudo é: como exatamente Jesus é o centro da Bíblia?